Muito bem, estamos aqui novamente para mais uma dissecção metálica. E dessa vez uma banda mais conhecida, uma banda mais famosa, mas talvez esse disco não seja tão conhecido assim. Estou falando dos ingleses, né, do Threshold. Esse é o primeiro disco deles, né, de 93, o Wounded Land, né, Terra Ferida. Lembrando que os caras começaram, né, a carreira lá em 88, né, e até hoje estão na ativa, né. Hoje eles são aí um dos pilares, se não a banda, o prog metal mais conhecido da Inglaterra, né, e na mesma pegada de um Symphony X, né, de um Dream Theater, e assim vai. Mas esse foi o primeiro disco deles, né, lá de 93 ainda, então podemos dizer que eles são dos pioneiros aí desse estilo. Inicialmente até achava que eles eram um pouco mais agressivos, assim, um thrash meio prog, mais um prog meio thrash, enfim, né? Mas vamos falar um pouquinho desse álbum. Aqui está então, né, a lista das 8 faixas longas, né, desse debut, desse primeiro disco, né, ainda pela Giants, né, uma gravadora pequena lá da Inglaterra. E a formação original aí do grupo, né, mantendo, acho que hoje em dia apenas 2 integrantes, só o Carl Groom e o Richard West. Né? Tínhamos ainda o Damian Wilson, que tem uma voz bem interessante, né, bem única. John Jerry no baixo, Nick Midson na guitarra e o Tony Greenham batera. Né? Lembrando então que o Carl Groom, né, entrou em 88, né, o fundador do grupo, né, até hoje. O Richard West entrou um pouquinho depois, 92, né? E a gente tem aí, né, alguns outros integrantes que acabaram saindo da banda depois de um tempo. Acho que inclusive o batera só gravou esse disco, se eu não me engano. Tá? Vamos aqui um pouquinho mais para frente, dar uma olhadinha então aqui no disco, né, da Giant Electric, né? Ali a foto com a galera e aqui o booklet, né, como é que é a capinha do disco. Aqui uma foto bem interessante, né, com essa temática aí, já naquela época envolvendo questões ambientais, né? É uma foto bem bizarra, né? Aquelas, lembrando o meu mundo futurista, né, com a energia nuclear sendo a culpada aí pelos desastres ambientais. Falando um pouquinho do disco, então, né, analisando o álbum aí faixa por faixa, Consume to Live, já, meu, é bem legal. É um trash prog, um prog trash, ou seja, tem bastante peso e tem muita técnica. A letra é sensacional, falando aí sobre o ambiente, né? Então, uma pegada bem reflexiva, né? Só pela letra da música já valia, né? Os caras têm uma ótima personalidade. Então, eu acho uma música muito boa, né? Talvez uma das melhores deste álbum. Né? Então, a primeira faixa aí já é um cartão de visita, já vale a pena você conhecer. Mesmo ela tendo 8 minutos, ela não é cansativa. Né? Seguimos aí para Days of Death, né? Ela é um pouco mais arrastada, essa aqui é um pouco mais prog assim, algumas pitadinhas, parece um pouquinho de Doom assim, mas uns vocais uns vocais melódicos. Né? Também é uma boa faixa, uma faixa bem interessante para se conhecer da banda. Sanity's End é uma das mais longas do álbum aí, né? Uma letra digna de filosofia, o som, um monte de variações, né? O vocal é muito legal, o vocal você, vai acompanhando junto, você vai querer cantar junto com o cara, né? Se você gosta de músicas longas, vai gostar desse disco, né? Claro que você vai ter várias referências aqui, né? Inclusive talvez um pouco de Rush de repente, os momentos mais calmos e trabalhados, né? Mas eles sabem chegar num ápice e voltar para calmaria, né? A música ela tem vários momentos assim, né? Ela sobe, atinge um ponto, aí ela volta, calma, depois sobe de novo. Então é uma faixa boa também, né? Uma faixa bem interessante. Para quem gosta de músicas longas, acho que vai curtir bastante. Se você não gosta de músicas muito longas, talvez, né, fique um pouco cansativa. Seguimos para Paradox, né? Essa aqui é uma faixa um pouco mais acessível, né?
ela vai variando ali teclado com baixo bateria, né? São os dois momentos assim, como se fosse um duelo durante a música, né? Ela é boa, mas ela é um pouco previsível, né? Então você já sabe o que vai acontecer com a faixa. Principalmente quem já escutou as anteriores, né? Você já vem acompanhando e fala assim, ah, tá, acho que os caras vão por aqui. Então é uma faixa boa, né? Mas não é excelente. Seguindo aí o álbum, né, a gente vai para a próxima parte aí das músicas. Surface the Air, outra faixa longa pra caramba, dividida em 3 atos, na verdade, né? Ela começa suave, depois ela vai com uma linha mais Queensryche, assim, né? Mas eu achei ela um pouco cansativa e não tão empolgante quanto as anteriores, tá? Ela é apenas bem feita, né? Uma faixa ok, tá? Já Mother Earth tem umas guitarras muito legais, tem peso, os vocais são ótimos. Se ela fosse um pouquinho mais pesada, seria perfeita. Se os caras dessem um pouco mais de peso, seria assim, a melhor faixa do disco. Mas é uma ótima faixa também. Destacaria essa faixa também, bem legal, bem interessante. Vamos para as duas últimas. Siege of Baghdad, né, The New Crusades, volta para o peso, né, muito peso assim nas guitarras, no baixo também, tá? Os vocais limpos, maravilhosos. É uma outra faixa de destaque desse disco, tá? Tá entre as 2, 3 melhores faixas, né? Uma ótima faixa, com refrão bem forte também, né? É um pouco mais assim, não é tanto sobre coisas reais, é um pouco mais ali, sei lá, um pouco parte histórica, vamos dizer assim, né? Ou ficção, enfim. Tá? Os caras estudaram para escrever a letra, essa é a verdade. Tá? Então é bem interessante esse momento. Não vou dizer que também é ficção total, mas vamos dizer assim, é a interpretação, né, de momentos aí históricos da banda. E fechamos, né, finalizamos com Keep With Mine. É uma baladinha apenas ok, né, aquela baladinha para fechar o disco. É a mais curtinha, inclusive, não chega nem a 3 minutos. Né? Tipo assim, vamos encerrar o disco de forma bonita. Né? Então é isso mesmo, encerraram de forma bonita. Né? Aí você vê no encarte, né, tem aí a produção, né, a masterização, os dados técnicos, né, os agradecimentos. Então, um encarte bem simples do álbum. É claro que a gente está lá nos anos 90, né, isso tem que ser levado em consideração. Tá? Vamos então agora para a avaliação desse disco. Vamos ver se você concorda ou não comigo. Então vamos ver aqui, né, se você concorda ou não com a avaliação aqui que eu fiz desse primeiro álbum do Threshold. Tá? Arte da capa ou a arte do disco 7,5. Né? Gostei da capa, aquela ilustração central, mas o encarte é bem simples. Tá? Então 7,5, acho que está de bom tamanho. Né? Gostei da ideia, assim como foi feita a capa, principalmente, né? E achei muito criativa. Os músicos acima da média, bem acima da média, embora assim, tirando o vocalista, não há um destaque individual muito grande, né? Acho que o vocal sim se destaca por ser um vocal que você facilmente reconhece, né? Por ter um estilo bem pessoal, né? Não é nem um pouco comum, né? Você escuta e fala assim, putz, já sei qual que é a do cara, né? E os outros músicos, todos eles muito bons, tá? Então nota 8 aí para os músicos como um todo. A produção acima da média, ok, né? Muito bem produzido, cumpriu o que tinha que fazer, nada excepcional, né? Nada diferentão, mas está muito bem gravado, a mixagem ok também, na minha opinião. Então a produção nota 7. E as composições 7,5, tá? Perfazendo então 7,5 aí para o disco. Acho que as composições são boas, várias composições, 2, 3 ótimas. Não há nada descartável, tirando a última faixa ali curtinha, né? Aquela baladinha para fechar o disco. Talvez algumas coisas um pouco mais cansativas, tá? Mas todas as composições são ok, né? São ótimas ou boas. Então um 7,5 acho que está de bom tamanho, porque eles podem, ou melhor, eles ainda irão melhorar, né? Nesse quesito de composições. Então acho que tá ok. Um 8 também não seria errado, acredito eu.
E aí, você concorda comigo? Acha que eu exagerei? Não exagerei? Tá muito abaixo? Você conhece esse álbum aí do Threshold? Acha que eles melhoraram? Ou não mudaram muita coisa? Hoje, né, eles são um expoente aí do prog, né, metal. Qual a sua opinião sobre esse primeiro álbum aí, né, dessa banda inglesa aí, que é um dos pioneiros, né, do prog metal, né? Vamos conversar sobre esse álbum. Estou aguardando, os seus comentários. Valeu, gente. Até a próxima.